Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, estávamos aqui no exercício 8, eu vou dar continuidade agora. Tudo bem? Equacionamos, deixamos ele prontinho para terminar de resolver. Falta agora terminar de preencher os quadradinhos e irmos para as perguntas. Então, vamos lá. Coloquei meio mol por litro desse camarada no recipiente, percebi que sobrou no equilíbrio 0,1 mols por litro. Quanto que reagiu? 0,4, né? Mols por litro. Eu coloquei meio, sobrou 0,1, então reagiu 0,4. Vamos continuar aqui, ó, preencher os quadradinhos. Bom, aqui na situação inicial ele falou que colocou só meio mol por litro de HI. Ele falou dos produtos? Não, ele não falou. Então ele não colocou nada de produto. Então na situação inicial não houve tempo para o meu reagente se converter nos meus produtos. Portanto, quanto que eu tenho de H2 e de I2? 0 e 0. Muito bem. Qual que é a quantidade formada de produto depois que 0,4 mols por litro de HI reage? Né? Então aí eu tenho que olhar para a minha estequiometria. Esta linha do meio eu sempre olho para a minha reação. O que a minha reação diz? Ela me diz o seguinte, que toda vez que 2 mols de HI se decompõem, eles formam 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Essa é a estequiometria. Então o número de mols aqui, ó, é sempre a metade da daqui. E o número de mols aqui é sempre a metade do daqui. Então, quanto que foi formado de H2 aqui? 0,2 mols por litro. Se 0,4 foi decomposto, então 0,2 é o que foi formado. 0,2 mols por litro é o que foi formado. Ok? Se eu tinha 0, foi formado 0,2, quanto que sobra no equilíbrio? 0,2. Se eu tinha 0, foi formado 0,2, quanto que sobra no equilíbrio? 0,2. Lindo, né? Muito bem. Então, agora, de posse da tabelinha, a gente continua a resolução de exercício. Então, vamos lá para a letra A. Ó. Letra A. O que ele quer? Ele quer o grau de equilíbrio. Ele quer alfa. O que é alfa? É o que reagiu... reagiu sobre o inicial. O total inicial. Certo? Ou seja, alfa é esse quadradinho 0,4 do meu reagente que reagiu, né, dividido pela quantidade inicial. Qual que é a quantidade inicial? Esse quadradinho. Nós já fizemos isso em exercícios anteriores. Então, 0,4 dividido por 0,5. Então, quanto que dá alfa? Alfa é igual a 80%, né? Que é 0,8. Então, vamos fazer aqui, ó, 0,4 dividido por 0,5. Dá 0,8. Então, primeira respostinha já foi dada, tá? Qual que é o grau de equilíbrio? O grau de equilíbrio é 0,8 ou 80%, se a gente for falar em alfa percentual. Tá bom? Letra B. Ele quer que você calcule Kc. Então, como é que fica Kc, gente? Kc é igual... Vamos escrever Kc genérico primeiro. Kc é igual à concentração dos meus produtos, concentração de H2 elevado à primeira, vezes concentração de I2 elevado à primeira, dividido pela concentração do meu reagente, que é a concentração de HI elevado à segunda. Tá claro? A gente tem que olhar para a reação. Ó. Muito bem. Agora eu pego os dados da última linha, numa situação de equilíbrio, e insiro eles na minha fórmula de Kc. Tá? Então, Kc é igual a concentração de H2 no equilíbrio. Cadê H2? Está aqui, ó. Então, qual que é a concentração? É 0,2 elevado à primeira, vezes concentração de I2 no equilíbrio, 0,2. Então, 0,2 elevado à primeira. Tá bom? Dividido pela concentração de HI no equilíbrio. Qual que é a concentração de HI no equilíbrio? É 0,1. 0,1 elevado ao quadrado. Então, fazendo essa continha,
vai ficar como? 0,2 vezes 0,2 dá 0,04 dividido por 0,1 ao quadrado, dá 0,01. Kc é igual a 0,04 dividido por 0,01. Kc dá 4. Tá claro, gente? Calculamos Kc. Agora, meus amores, olha lá. Ele está pedindo para construir um gráfico da quantidade, na letra C, está pedindo para construir um gráfico da quantidade em mols versus o tempo. Então, vamos fazer isso agora. Ó, mols no eixo Y versus o tempo. Né? Então, vamos lá. Ó, para isso, o tio vai colocar a reação aqui em cima, para ficar mais simples, tá? Eu vou pegar a reação aqui, ó. 2HI gasoso em estado de equilíbrio com 1H2 gasoso mais 1I2 gasoso. Tá? Então, como é que vai ficar aqui a brincadeira, gente? Ó, o tio vai colocar corzinha para facilitar a nossa vida, tá? Ó, eu vou usar 3 cores diferentes. Eu vou usar o verde, ó que bonitinho. O verde pro HI. Eu vou usar o rosa pro H2 e vou usar o azul para I2. Olha lá. Tá bom? Olha só. Ai, professor, que lindo. Tem canetinha. Pois é, são da minha filha. Ai. Vamos lá. Então, vamos descrever primeiramente o gráfico das quantidades de HI em função do tempo. Vamos construir uma escala aqui primeiro, ó. Se você reparar bem, ó, as concentrações, o número de mols das substâncias aqui variam de 0 até meio. Então não tem mais do que meio aqui, ó. Então vamos colocar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. E o tempo? No problema, ele descreve tempo pra gente. Depois de 2 minutos tinha tanto, depois de 3 minutos tinha tanto. Não, ele simplesmente falou o seguinte: uma vez estabelecido o equilíbrio, esse equilíbrio se deu em qual tempo? Não sei, ele não falou. Então não tem problema, a gente faz a descrição do gráfico, quer dizer, das quantidades em função do tempo, mas sem utilizar a escala do tempo. Não tem problema nenhum, é super tranquilo, ok? Então vamos lá, ó. Descrição de HI em função do tempo, ó, verdinho, tá? Por HI. Então vamos lá para o HI. Olha, qual que é a quantidade de HI no tempo zero, no início? Ó, a quantidade é meio mols num recipiente de 1 litro, só que eu vou usar só meio mol, que ele está pedindo para descrever em mols em função do tempo. Então eu tinha meio mol. Olha só que legal. Então no tempo zero eu tinha meio mol de HI. Muito bem. Aí, à medida que o tempo vai passando, esse meio mol vai sendo consumido, né? E quanto que sobra no fim? Sobra 0,1 mol. Então, olha só, vamos descrever a quantidade de mols de HI caindo. Aqui, ó. Ela vai caindo, até chegar na concentração de 0,1. Certo? A partir... E essa concentração, ela chega num tempo que eu vou chamar de tempo X. Que ele não me diz que tempo que é, mas não importa. Certo? A partir desse tempo, né, essa concentração não muda mais, ó. Eu tenho a impressão que a reação cessou, mas ela não cessou. Ela continua em equilíbrio, na mesma velocidade. Ok? Muito bem. Agora nós vamos usar o rosa para o H2. Ok?
Olha lá, vamos olhar os dados para o H2. Ó, a concentração de H2 no tempo zero era quanto? A quantidade em mols de H2 era zero. Então,